Boa tarde para você que chega agora. A gente já abre essa edição do Bastidores CNN trazendo algumas informações antecipadas sobre a conversa do presidente Lula com Volodymyr Zelensky, marcada para amanhã às 4 horas da tarde em Nova York, no hotel onde Lula está hospedado. E aí, o primeiro ponto que eu trago dessa conversa, fontes do Itamaraty me dizem, olha, ele foi aconselhado nessa conversa, primeiro, ouvir mais, no sentido de compreender, entender também o lado da Ucrânia, demonstrar solidariedade ao líder ucraniano. Então, o presidente ouve mais, fala menos e quando se posiciona, segundo ponto importante dessa história, ele deve reconhecer a invasão da Ucrânia pela Rússia. Aqui uma memória. O presidente Lula já fez isso, o Brasil, no caso, quando votou pela resolução da ONU, que demandava a retirada das tropas russas do território ucraniano, abandonando o que muitos especialistas na época chamavam de abandono da posição de neutralidade. O Brasil foi criticado também por muita gente que dizia que o Brasil estava se contradizendo com esse posicionamento, porque ia no sentido contrário aos países do BRICS, o bloco de países emergentes, formado também, além do Brasil, pela Rússia, Índia, China e África do Sul. Pois bem, então Lula faz esse reconhecimento nessa conversa com Zelensky e em seguida ele fala, olha, mas a ressalva é a seguinte, o Brasil ele não vai estar alinhado com a Ucrânia nas críticas à Rússia. O Brasil ele só deverá tomar alguma posição sobre a guerra se e quando Rússia e Ucrânia decidirem por um acordo de paz. A ideia, segundo fontes, é estender a mão para quando for necessário participar desse diálogo de paz, já que lá atrás Lula já se colocou como um líder possível nesse entendimento e demonstrar na conversa com Zelensky que é preciso também olhar para frente, novamente no sentido de que é preciso buscar a paz entre os dois países. São esses os pontos principais da conversa entre Zelensky e o presidente brasileiro. Além disso, Lula se reuniu ontem com assessores diplomáticos para discutir o encontro com Zelensky, que, apesar de Celso Amorim, o assessor de assuntos internacionais, ter dito que não é o principal encontro de Lula, é o que mais preocupa o Palácio do Itamaraty. Eu apurei que o conselho foi direto a Lula. Evite acenos e promessas. O receio é de que qualquer fala ambígua do presidente brasileiro possa ser mal interpretada por Zelensky. E aí uma nova crise pode ser criada, porque Zelensky costuma dar muitas entrevistas à imprensa. Então Zelensky saindo de um encontro com Lula com uma frase ambígua, dizendo, por exemplo, que Lula se alinhou à Ucrânia, que é o que Lula não quer, pode dar uma dor de cabeça na relação de Lula com Vladimir Putin. Por isso, a assessoria internacional de Lula tem estruturado uma espécie de script, um roteiro para essa conversa. A reunião deve ser acompanhada pelo assessor para assuntos internacionais, que eu citei há pouco, Celso Amorim, que já se reuniu com o presidente da Ucrânia. Segundo fontes do Palácio do Itamaraty, a ideia é que Amorim atue como uma espécie de bombeiro na reunião. Ou seja, naquele momento que Zelensky colocar Lula em uma saia justa, ou dizer algo, ou cobrar alguma posição de Lula, quem se posiciona é Celso Amorim, para tirar Lula dessa saia justa. Então, não é o tema principal, como disse Celso Amorim, mas o governo brasileiro está se mobilizando bastante para isso, né, Tainá? Agora, veja, eu perguntei isso também para o pessoal do Itamaraty, né? Gente que está acompanhando o presidente Lula em Nova York hoje, eles falavam até de dentro lá da sala da ONU, dava para ouvir o Biden bem no ao vivo mesmo ali do momento. E eu perguntava, olha, mas então, o Biden tem essa agenda já marcada, tem uma iniciativa de uma colaboração ser anunciada em prol do trabalho decente, é um marco para vocês. Por que decidiram marcar o Zelensky no mesmo dia? Eu penso logo com a cabeça estratégica de comunicação, né? E aí eles falam, olha, não, a gente não está levando em consideração que uma agenda vai ser ofuscada pela outra. Na verdade, o que aconteceu tá
Tainá, lembra? Teve aquela confusão lá atrás no G7, sim, de desmarcar a agenda, mas o Lula falou com o presidente da Ucrânia depois por vídeo, então já estava no radar fazer essa agenda. Agora, é uma loucura esse tipo de evento, como a gente está participando aqui em Nova York. Tem um porém que a gente vai trazer depois, que é a locomoção do presidente da República. Ele recebeu mais de 60 pedidos de bilaterais, não vai conseguir cumprir nem com a metade, tem que reduzir a agenda, tem que receber o pessoal no hotel. Então, eles falam, a gente encaixou no que era possível. Né? E tanto que o presidente vai antecipar a vinda dele para o Brasil, a gente trouxe aqui no Grande Debate, vai falar em instantes. Então, eles falam, olha, a gente antecipou, mas o pedido já estava feito. O chanceler ucraniano já tinha cobrado, entrado em contato, né, dentre outras conversas com Mauro Vieira, e tinha tratado desse assunto, sim. Vamos chamar o Américo, o Uribe, porque o Américo foi quem trouxe essa informação ontem para a gente. Américo, tudo bem? Boa tarde. Já pego esse gancho contigo, dessa informação do contato, né, da Ucrânia com o chanceler Mauro Vieira, para poder esse encontro acontecer. O Itamaraty, ele vai nesse caminho de diminuir a temperatura, né, que a gente coloca, às vezes, nessa reunião, né, porque havia uma expectativa de que acontecesse, agora, tão logo foi marcado, ficou o questionamento, mas por que no mesmo dia do Biden? Não foi um erro estratégico? E de que forma se deu? Foi Zelensky ou foi Lula? A relação estava ou não estava um pouco conturbada depois do que aconteceu no G7. O Itamaraty, ele tenta diminuir, né, esse barulho quando a gente conversa por lá com as fontes. Américo? Olá, boa tarde, Tainá, Uribe. Sempre um grande prazer estar com vocês aqui nos bastidores. Exatamente, Tainá. E eu conversei, continuo conversando com as autoridades ucranianas em vários aspectos, lá na Ucrânia, no Brasil, em vários lugares, e mudou muito a atitude deles de ontem para hoje. Ontem eles estavam muito ansiosos e muito pouco tranquilos, porque não havia uma definição do horário dessa reunião que eles tinham pedido há 2 semanas. E vocês já lembraram aí dos percalços que aconteceram nessa relação, quando tentaram fazer um encontro lá em Hiroshima, onde aconteceu a reunião do G7 no Japão, acabou não rolando aquele encontro naquele momento. O Zelensky vem pedindo aí encontros com o presidente Lula várias vezes, já o convidou para ir à Ucrânia, um pedido que não foi atendido, embora o embaixador Celso Amorim tenha ido. Então, ontem eles estavam um pouco tranquilos porque não haveria essa definição. Hoje eles confirmaram, finalmente, oficialmente, que estarão lá, que vai ter essa reunião. Havia até uma informação de que o Zelensky teria que ir para Washington, mas ele vai continuar em Nova York, vai se encontrar, mudou ali, inclusive, sua própria agenda, para continuar em Nova York e ter essa reunião com o presidente Lula. E o tom das autoridades ucranianas hoje é muito mais ameno e muito mais positivo com relação ao Brasil, viu, Tainá e Uribe? Eu conversei agora há pouquinho com o novo embaixador da Ucrânia aí em Brasília, o Andrei Melnik, e ele adotou um tom muito positivo com relação ao Brasil. Ele disse que o governo ucraniano reconhece o papel de liderança que o Brasil está disposto a desempenhar no cenário internacional e assumir mais responsabilidades. É a declaração mais positiva nos últimos meses que vem de Kiev, do governo ucraniano, de um alto representante que está aí no Brasil. Ele era vice-ministro das Relações Exteriores na Ucrânia antes de assumir esse posto em Brasília, então é uma pessoa muito importante na hierarquia do Ministério das Relações Exteriores ucraniano, e o tom dele foi muito positivo com relação ao Brasil. Ele disse, inclusive, que o governo brasileiro tem todos os pré-requisitos necessários para ter sucesso nessa empreitada de ter um papel muito maior no cenário internacional. E eu perguntei para ele e para outras fontes também, o que o presidente Zelensky gostaria de dizer ao presidente Lula. E ele vai apresentar certamente uma informação de momento do que está acontecendo na guerra, dar algumas informações sobre essa contraofensiva ucraniana, que começa a pressionar muito as linhas de defesa da Rússia. Em alguns pontos, eles já conseguiram romper uma das primeiras linhas de defesa da Rússia, mas é um processo muitíssimo lento. E ele vai também falar
do plano de paz do seu governo, feito pelo próprio Zelensky, o plano de paz de 10 pontos. O embaixador disse, inclusive, que acredita que o Brasil pode sim contribuir significativamente para colocar fim ao conflito, implementando a fórmula do Zelensky. O problema dessa fórmula é que os russos não aceitam, porque ela fala num tribunal especial para julgar os crimes de guerra russos, falam também no pagamento de indenizações do Kremlin para a Ucrânia, obviamente por toda a destruição, e a retirada imediata dos soldados. Mas o tom das autoridades ucranianas hoje era muito mais positivo, e uma pessoa que falou em on, ou seja, falou abertamente para ser divulgado, foi o embaixador em Brasília, que adotou esse tom muito positivo, dizendo inclusive que o Brasil tem um papel muito importante potencialmente para jogar na reconstrução da Ucrânia, que obviamente vai precisar ali de investimentos e interesses de muitas empresas, de muitos governos. Tainá e Uribe. Américo, é interessante ver o conflito de expectativas do lado dos ucranianos, muito felizes, porque realmente o encontro de Zelensky com o Lula, que ele estava querendo esse encontro, já tinha feito 3 convites, não aconteceu, e está otimista de apresentar esse plano. Por outro lado, eu e a Tainá, a gente vê com o governo brasileiro um receio muito grande do que Lula pode falar e o que pode ser interpretado por Zelensky. Então a gente vê que a bola, a temperatura do encontro está bem abaixo. É mais uma questão de Lula ouvir, fazer esse aceno, mas também não se comprometer. Você avalia, pelo que você conhece, Américo, de Zelensky, que ele pode sair frustrado desse encontro? Potencialmente, mas sairia muito mais frustrado se não tivesse uma reunião novamente. Você se lembra, inclusive, que lá em Hiroshima houve essa pergunta para ele. Os repórteres perguntaram ao presidente Zelensky se ele tinha ficado frustrado, porque na época chegaram a abrir horários na agenda do presidente brasileiro, o Zelensky acabou não conseguindo comparecer, deu uma confusão, o governo brasileiro disse que abriu 3 horários e o Zelensky simplesmente não apareceu, e ele disse que não, que talvez o próprio Lula tivesse ficado decepcionado. Foi uma daquelas farpas que foram trocadas entre os dois lados. Muito forte, eu acho, essa posição muito mais amena do governo ucraniano, querendo criar essa boa vontade, querendo tirar coisas positivas dessa reunião. Agora, eu também acredito que o governo ucraniano tem conhecimento, obviamente, detalhado da posição do Brasil. É uma oportunidade importante para o presidente Zelensky mostrar aí quais são os detalhes desse plano de paz, explicar o lado, inclusive, do sofrimento humano que está acontecendo na Ucrânia. Eu estive lá, a gente fez várias reportagens aqui, vocês lembram, a gente conversou bastante há cerca de 2 meses. É uma situação realmente muito ruim, um clima de guerra é péssimo, não é? Para a estrutura, para as pessoas, para o sofrimento daquele país. Acho que o presidente Zelensky vai tentar dar uma demonstração disso, vai tentar dar uma imagem do que está acontecendo para o presidente Lula. Mas também não acredito que o governo ucraniano espere necessariamente uma manifestação de apoio forte do Brasil ou algo assim. Acho que eles entendem que é um processo diplomático que vai depender ainda de muitos passos mais para frente. A gente